inseri o Lilo nesse mundo. Então a gente deu a primeira moto, aquela coisa toda, aquele romantismo que a gente faz, né? Que, putz, o pai sempre quer que filhos sigam os mesmos passos, né? E aí a gente deu a moto para ele, aí ele começou a se interessar muito, e quando chegou num grau que ele apresentou pra gente a vontade de competir, foi assustador. Confesso que foi assustador, porque ele foi atrás de tudo. Tinha uma categoria do outro campeonato que ele participou e ele foi atrás, ele descobriu quando era seletiva, como é que funcionava, como é que a data que ia ser, e aí ele trouxe isso pra gente. E a gente notou que ele gostava até mais do que eu. E aí ele participou da seletiva, foi um dia muito ruim, foi um dia péssimo em Interlagos, foi a primeira vez dele em Interlagos, só que tava um dilúvio, chovia muito e eu fiquei com muito medo. Eu confesso que eu fiquei com muito medo. Realmente cortar o cordão umbilical, sabe? Cortou o cordão umbilical e ele foi pra pista, e lá Interlagos é muito grande, né? De uma magnitude gigantesca. E a gente olha, é muito distante, a gente não tem poder de ação nenhum. Então, realmente, cortar o cordão umbilical foi desafiador pra gente também. Parecia que eu tava andando de jet ski. A moto vinha... Só que eu andava bem de boinha. Da hora que vinha, eu fazia a curva bem devagarzinho pra não cair. Que era a minha primeira vez com modo de embreagem, a moto era alta. Daí, realmente, foi bem difícil pra mim. Pra você foi difícil, pra gente também. Meus pais, geralmente, eles são bem liberais com isso. Daí eu pensei, por que não? Eles iam frear um sonho meu que ocorre, essa paixão desde pequenininho. Quando eu descobri que tinha essas competições, eu fiquei abismado. Daí eu falei, eu posso ser um deles, eu quero fazer isso também. E começou a crescer essa paixão, crescer. Teve um dia que eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe, uma categoria de moto, e eu quero participar dela. Daí minha mãe, primeiro ela hesitou um pouquinho, mas meu pai, ele quis incentivar, então a gente foi atrás, né? E você lembra como foi ou não? Lembro. Tava à noite, quase à noite, tava bem preto o céu. Daí foi bem difícil de enxergar, tava lá no acampamento do tio Rafa, eu já andava de motocross. Eu tava andando junto com o menino, que ele já corria nessa categoria. Daí os amigos dele que corriam falou, olha o Lilo ganhando dele. Daí foi assim que eu conheci um dos meus melhores amigos hoje em dia. A gente foi, a gente tava na corrida, daí a gente se enroscou e eu caí. Daí ele passou reto assim. Daí ele achou que eu tinha chorado, que eu tinha caído. Daí ele perguntou, você tá bem? Eu falei, tô bem, e você? Daí ele falou, tô bem também. Foi assim que eu conheci um dos meus melhores amigos. Quando eu fiquei sabendo que tinham crianças que corriam de moto, eu falei, tem mais gente igual eu. Eu quero fazer parte dessas corridas, porque eu também quero estar lá. O pessoal corre em Interlagos, eu acho isso o máximo. Então eu fui lá, falei com meu pai, e ele não conseguiu resistir. Minha mãe ela até tentou, mas a paixão é muito grande. Foi uma decisão pautada no gosto dele, no que ele queria. Mas para nós foi difícil, ainda mais quando a gente começou a ver o nível de competitividade que tinha entre os pilotos, a cada categoria, a cada prova, nós percebemos que era uma competição séria. Não era uma brincadeira de criança, era uma competição séria. É impressionante ver como eles chegam lá criança e sobem na moto adultos. Isso é muito impressionante, porque parece que eles deixam a criança de lado a hora que eles sobem na moto e se tornam realmente pilotos. De atitudes que a gente nem imagina. Mas foi difícil. A primeira vez que eu andei de moto foi com 3 anos. Isso foi o ápice pra mim. A hora que eu encostei assim na moto, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero, eu vou atrás disso. Eu dei uma voltinha meio bambo, meu pai assim, ó, segurando assim, vai cair, vai não. Daí ele ia lá tentando me acompanhar, até que eu comecei a pegar a manha
e daí eu ganhei uma Pro Torque depois. Quem me incentivou com certeza foi meu pai, porque ele já era desse mundo das duas rodas, eu ia acompanhar as corridas dele. Ele fez a última corrida dele e se aposentou para cuidar de mim. E ele não sabia que logo mais ele estaria lá de novo, mas não em cima da moto, né? Na verdade, assim, como o Murilo é meu segundo filho, eu nunca imaginei que ele fosse se tornar piloto. Mesmo porque quando ela engravidou, eu pensei, putz, será que vem uma menina? Porque eu já tinha um filho menino, talvez uma menina, né? Um casal, que legal. E aí veio o Murilo. Só que o Murilo, ele veio com um quê especial. Ele é muito parecido em fisionomia com a mãe, só que ele é eu escrito. Ele gosta de coisas radicais, ele gosta de desafios, ele se desafia o tempo todo. Então, e a gente tem uma sinergia gigantesca, né, Lilo? De uma cumplicidade, uma coisa diferente. Mas em nenhum momento eu imaginei que ia dar nisso. Minha primeira moto foi uma 2 tempos, aquela de puxar a cordinha, e como eu me senti, não tenho nem palavras para descrever, foi tipo muito mágico para mim, porque a hora que eu encostei no guidão, assim, eu olhei para o que eu tava fazendo e eu pensei, é isso que eu quero para minha vida. É isso, e eu tenho certeza absoluta disso, eu vou correr atrás disso. O maior desafio que eu já enfrentei na pista, com certeza, foi a estratégia e o tempo, o clima. Esse clima aí, principalmente em Interlagos e nesse tempo que tá agora, porque o autódromo de Interlagos ele é bem difícil de prever o tempo, por conta que, tem um setor que tá chovendo muito, muito mesmo, e outro tá seco, e isso muda toda a estratégia. A gente não se envolve muito na questão da pilotagem dele, porque eu acho que ele chegou num nível que já ultrapassa os conselhos que a gente pode dar para ele. Então ele vai buscar, ele tem muito costume de buscar informação nas telemetrias, né? Então telemetria, ele vai lá, conversa com o telemetrista que ajuda ele, fala onde ele pode melhorar, que parte do circuito ele pode melhorar. A única coisa que a gente interage bastante com ele é para que ele mantenha o foco e a calma em qualquer situação. Isso a gente conversa bastante com ele, para que ele sempre esteja focado naquilo que ele está fazendo, porque é um esporte que exige esse foco e que ele tenha disciplina para fazer as coisas corretamente. Tem uma preparação, eu boto o fone e eu também começo a fazer um mapa mental, e eu sempre pego o mapa que eu usei no final de semana, vejo tudo que eu precisava melhorar, tudo que eu melhorei, tudo que eu vou melhorar durante a corrida. Eu precisava, em Interlagos, pegar uma boa colocação. E eu tava fazendo, geralmente, o quinto, quarto, sexto melhor tempo. Lá entre os 10. E daí, no classificatório, eu peguei quarto, larguei de quarto. Daí, eu fui lá pra trás, conforme a estratégia. E eu fiquei cozinhando lá e eu dei o bote. Nessa que eu dei o bote, eu lembrei do que eu tava pensando antes de subir na moto, na minha preparação. Eu falei, aqui eu tô mais rápido e aqui também. Daí eu falei, eu vou esperar esses 2 pontos, que daí eu já passo muita pessoa de uma vez só. E a gente tá na última volta, então eu preciso ter mais cabeça pra saber a velocidade e aonde que eu posso ultrapassar. E aqui é uma ultrapassagem muito arriscada. Então eu demorava, mas eu sabia exatamente o que eu deveria fazer. Mas você tem um ritual antes de entrar na pista, não? Eu rezo antes da corrida, eu escuto música para me concentrar. E enquanto eu coloco o capacete e boto a luva, eu só peço proteção para Deus me guardar enquanto eu estiver na pista. E é esse meu ritual
pra pedir pra Deus me proteger bastante e todos que estão dentro da pista. E eu também tenho um ritual, porque eu toda vez te dou um beijinho. É verdade, É, você sempre você- me dá um beijinho antes de eu entrar. E aí eu falo, vai e volta com Deus. É isso. Eu tenho um ídolo, eu tenho um piloto que me inspira. O piloto que mais me inspira, com certeza, dentro e fora das pistas, é o Marc Marques. E o Valentino Rossi também, né? Claro. O Marc Marques, pela pilotagem, pelo carisma que ele tem, eu acho isso muito legal. Ele, não como piloto, também como pessoa. Ele é um excelente piloto, só que o que ele tem? Ele tem humildade e ele também é um doce de pessoa. E isso, pra mim, é a base. Quando eu termino a corrida, a sensação que eu tenho é de missão cumprida. Fiz, esse é o resultado. Se eu não gostei, eu melhoro pra próxima. Eu pretendo sim fazer carreira. A carreira, o meu objetivo é chegar no MotoGP e conseguir mais títulos do que o Rossi. Essa é a minha meta. Ah, tá humilde, hein? A corrida pro próximo ano é tentar melhorar e, sem dúvidas, tentar fazer um bom resultado. E esse ano a gente tem que ir atrás do campeonato. Eu acho que contribuiu muito, muito para muita coisa. Para ele aprender a lidar com a frustração, né, de uma derrota, para ele aprender que ele tem que ter esforço para conseguir resultados positivos. Eu acho que isso trouxe uma maturidade para ele. Por exemplo, na escola, ele levou isso para a escola. E o ano passado, inclusive, ele trouxe resultados brilhantes na escola por conta de tudo que ele desenvolveu na moto, em cima da competição, o que envolve a dedicação, os treinamentos fora da pista, né? Então isso tudo fez com que a gente depositasse mais ficha ainda no esporte, porque trouxe muitos benefícios para ele. Ele competir tão novo, acho que é um pouco disso tudo que eu citei. Ele adquiriu uma maturidade para lidar com situações adversas, por exemplo, uma frustração, ou uma coisa negativa que aconteceu, ou ele não conseguiu atingir determinado objetivo. Ele aprendeu a lidar com isso. Hoje, eu creio que o mundo de hoje faz com que as crianças se decepcionem muito pouco. E o esporte leva a isso, né? O esporte ensina você a lidar com a decepção. E também com os esforços que você tem que fazer. Por exemplo, ele tem que ter dedicação, ele tem que treinar, ele tem que fazer academia, ele tem que estar com preparo físico em dia. Não é só subir na moto e pilotar. Ele tem que estudar estratégias, então tem aplicativos, tem games que ele faz. Então tudo isso eu acho que o esporte trouxe para ele de benefício. O Lilo tem um temperamento bem forte, né? E a gente procura a todo momento ter essa troca com ele. E a gente deposita muito a troca no amor de família, na família, em tudo isso. A gente sempre conversa com ele antes da corrida, para que ele mantenha calma, para que ele faça a respiração. Existe até um amigo que brincou e ensinou a gente de uma maneira diferente e mais carinhosa, né? Você respira a flor e sopra a vela para você ter uma respiração mais fluida, ficar mais calmo, enfim, trazer um benefício ali, né? Naquela situação tão estressante. Então a gente conversa bastante com ele, a gente acalma ele. Ele não fica muito nervoso, ele fica mais concentrado. Ele fica nervoso quando acontece alguma situação adversa. Por exemplo, ele não atingiu o objetivo que ele queria, aí sim a gente tem que interagir bastante com ele. A gente tem que chamar ele e falar assim, peraí, vamos estudar juntos, vamos ver o porquê que você não atingiu esse objetivo, faltou o que você fazer aqui, eu quero ouvir de você. A gente dá essa liberdade para ele interagir com a gente. Então a gente está sempre em família, sempre juntos, cultivando essa coisa de família que hoje em dia está meio perdido, né? As competições, por ser diversos estados, diferentes locais, os autódromos são espalhados em todo o Brasil, traz um desafio maior para a gente. E qual é esse desafio? Não só a logística, mas
a escola, compromissos de família, tudo isso às vezes a gente tem que abrir mão dessas coisas para estar junto com ele na vontade dele. Então, por exemplo, a escola apoia muito ele no esporte. A escola é um dos apoiadores dele, literalmente. Não só apoio moral, apoia ele no esporte. E as faltas, a escola lida de uma maneira diferente. Ela sempre oferece material para que ele trabalhe mesmo à distância, né? Para que ele possa estudar mesmo à distância. A nossa rotina de família, encontros familiares, isso fica um pouquinho prejudicado, mas a gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Compromissos entre amigos. Hoje nós fizemos muitos amigos nesse meio da motovelocidade. Então a gente sai aos finais de semana para uma corrida, por exemplo, no final de semana passado, a gente janta juntos todos os dias, a gente conversa, a gente bate papo, então virou uma segunda família. Não substituiu, mas a gente tenta acalmar o coração com os amigos, né? É um esporte como um outro qualquer, mas é um esporte a motor que envolve riscos, né? Tanto é que a gente assina termos, tudo isso. A gente tem essa preocupação? Tem, mas foi muito gritante quando aconteceu um acidente lá atrás com um piloto que era criança, tudo, e a gente questionou, a gente foi conversar com ele. Como a gente tem essa coisa de família, nós sentamos, fizemos uma reunião, realmente falando, para ver o que ele achava de toda essa situação, se ele queria parar ou se ele queria continuar, porque a mídia caiu em cima, houve várias versões de certo e errado, tudo isso. E aí a gente conversou com ele e ele exemplificou, ele trouxe um exemplo muito gritante pra gente, que eu tava assistindo televisão, e eu vi a menina que estava brincando na porta de casa e tomou um tiro de bala perdida. E aí ele falou pra gente, ele verbalizou com essas palavras e falou assim, quando tem que ser, vai ser. Bom, a hora chega e não tem o que fazer. E a gente confia muito nele. Então, se ele quer, a gente tá junto nessa. A gente sabe dos riscos do esporte, a gente tá junto com ele, já que é a vontade dele. A gente recebeu questionamentos de pessoas próximas, familiares, como assim você vai deixar seu filho andar de moto? Isso foi sendo quebrado no decorrer da evolução dele, que no começo ele não alcançava nem o pé no chão, eu tinha que segurar a moto para ele largar, né? Era muito curioso isso, né? E aí as pessoas cobravam isso. A gente sempre se fechou em família, falou assim, pra gente decidir em família. A gente não dava muito ouvidos para o que vinha de fora. Fala assim, acho que todos os benefícios e os ônus são nossos. Então a decisão também é nossa. Então as pessoas podem ter achismo de tudo quanto é jeito, mas vai ficar no achismo. A gente não levou muito a fundo essas críticas, não. O conselho que eu daria para quem tem filhos que querem ingressar no motociclismo é que apoiem seus filhos. Apoiem seus filhos. Porque, como eu falei, o Murilo já sinalizou a vontade dele, o desejo dele de estar nisso. E a gente sente que ele sente falta da adrenalina. E se ele não tivesse adrenalina, algo está faltando na vida dele, ele vai buscar em outros lugares. Não só no motociclismo, mas que os pais incentivem os filhos ao esporte. Porque hoje em dia tem muito pai que é fácil dar o celular na mão do filho, ou dar um tablet, sentar para jantar numa mesa, o filho no tablet, a família não se conversa. Então eu acho que hoje que os pais apoiem os filhos no esporte. Se for no motociclismo, melhor ainda, porque motociclismo é um esporte maravilhoso, é um esporte que é de muito brilho, né? A gente conquista bastante, a gente lida com emoções fortíssimas, é demais. O motociclismo é demais. Eu indico para os outros pais, incentivem seus filhos. Segue seu sonho, converse com seus pais, porque nenhuma vontade é pequena para você desistir.
Se você desistir, é porque você realmente não quer. Foi só uma vontade passageira. Se você quer realmente, você vai buscar isso. E foi o que eu fiz. Além do talento natural, vem junto a dedicação, o foco, a perseverança. Por conta que esse esporte exige um foco que você não tá carregando só sua vida em cima do você tem que zelar pela vida de todo mundo que tá na pista. Então você tem que saber o que você tá fazendo. Você não pode desistir nunca. Por quê? Porque eu sofri uma queda, mas graças a Deus tô bem. Eu levantei, só que eu levantei mais rápido, de um jeito que eu não imaginaria. Eu cheguei até a rever, eu realmente queria aquilo, mas minha vontade gigante e meu amor também pelo esporte. O Lilo falou exatamente o que eu acho também. Então, complementando ao que ele falou, tem que se dedicar, vai encarar desafios, mas tem que encarar de frente, né? Tem que encarar de frente e tem que ter a vontade realmente. Não pode ser deslumbrado. Se você for deslumbrado, você não vai chegar a lugar algum. E tem que certificar que é a vontade mesmo. Porque desafios nesse caminho vão ter diversos desafios. Se for claro para ele tem que seguir em frente. Nossa família sempre foi muito unida. Só que o motociclismo, ele veio e a gente não perdeu essa união. A gente cultivou e deixou a gente mais unido ainda. Por quê? As viagens são todas juntas, todas as decisões nós tomamos em conjunto. Então eu acho que o motociclismo agregou no que já era bom. A gente sempre teve uma ótima relação com a família, eu, a Gisele, o Murilo, o Caio, e a gente acabou levando isso para as pistas. E uma transformação muito interessante que a gente notou, que a gente sente orgulho disso, tá? A gente chegou no meio totalmente inóspito. Eles são adversários dentro da pista, mas eles não podem ser inimigos fora dela. A gente enxergou um cenário de inimigos. Um falava com o outro, porque isso, porque aquilo, porque o filho ganhou uma corrida, o outro não ganhou. Então, era uma competitividade dentro e fora das pistas. E a gente chegou e falou assim, a gente não vai embarcar nessa. A gente começou, conversa com um, outro e faz amizade com o outro. E a gente acabou quebrando um pouquinho desse elo e trazendo para fora da pista a amizade, que não tinha. E isso a gente impôs como uma missão nossa, da nossa família, fazer isso. Tanto é que o Lilo conversa com todo mundo, ele ensinou isso pra gente. Então ele conversa com todo mundo, ele brinca com todo mundo, e então a gente levou isso, falou assim, a gente tem que cultivar isso, e a gente conseguiu. Hoje, dentro da categoria que ele corre, que é R15, praticamente são todos amigos, a gente troca mensagem. Outro dia foram todos para casa, a gente almoçou juntos, jantou juntos, é muito divertido. Então a gente acredita que só veio agregar, só veio somar no viver a vida. Acho que o Lilo desenvolveu muitas qualidades de trazer uma concentração maior. O Lilo sempre teve um problema muito sério de concentração. Quando ele era pequeno, uma das professoras identificou nele ele precisava sempre de uma necessidade de uma atividade a mais para ele conseguir concluir uma atividade simples. Então, vou citar um exemplo. Para ele concluir uma lição, ela tinha que dar um quebra-cabeça para ele montar, aquele como é que chama? Aquele cubo mágico para ele montar. Então a professora descobriu isso, que sempre ele tinha que estar com duas atividades. E a moto trouxe um pouquinho mais de foco para ele nessas coisas. Então, hoje em dia já não tem tanta... essa necessidade não é tão latente. Ele consegue fazer as atividades, se concentrar e entregar as atividades. Uma outra coisa que trouxe de benefício para ele foi a organização. Porque ele sempre tem que organizar o equipamento dele, sempre tem que cuidar do capacete, limpar o capacete, higienizar o capacete. Trouxe para ele algumas responsabilidades.
Então hoje ele arruma melhor o quarto dele, ele se dedica mais, ele consegue ter uma organização melhor nas coisas dele. Isso é nítido pra gente. E na escola também. Na escola, acho que o comprometimento dele em relação à escola melhorou infinitamente. Ele nunca foi mau aluno, mas hoje ele já está passando a ser um aluno comprometido, sabe? Então ele se compromete com o resultado, se compromete com o aprendizado. Isso a gente notou no dia a dia dele. Uma coisa que eu achei muito importante que eu aprendi com o motociclismo foi: não importe o quanto você erre, o importante é continuar tentando para você tentar acertar. Corrigir o seu erro. O que vocês podem esperar para a próxima temporada? Com certeza atualizações de pintura do capacete, um resultado diferente e uma dedicação que vai vir de outro universo. Próximos passos para isso são academia, treinar físico todos os dias da semana, antes da etapa, de chegar na pista, lembrar o que eu fazia, o que eu usava nas pistas, e de resto é só puxar o cabo do acelerador.